Presença do nosso Deus, e não tem coisa melhor, não tem coisa mais gratificante do que poder estar na casa de Deus, do que poder iniciar o dia, amanhã, abrindo o coração, levantando a voz, adorando o Senhor, porque Ele é maravilhoso. Amém? Nós vamos ter no próximo final de semana, o retiro das mulheres que vencem, e tudo está sendo preparado com muito carinho, com muita excelência. Em nome de Jesus, nós temos a certeza que será muito especial. Tema: mulheres nas mãos do oleiro. Muitas mulheres já escritas e preparadas, para poderem estar vivendo esse tempo precioso com Deus. E eu tenho certeza que será de muita edificação a vida de todas as nossas irmãs, em nome de Jesus. Amém? Bênção, bênção, bênção. E domingo, vamos estar juntos aqui pela manhã. Domingo vamos ter uma manhã de muito louvor, uma manhã de muita adoração, vamos ter uma manhã de crescimento espiritual, e que o Senhor realmente possa trabalhar de uma forma muito linda na vida de cada pessoa que estiver conosco, em nome de Jesus. Amém? E na segunda-feira, meus irmãos, nós vamos ter um dia maravilhoso. Segunda-feira nós vamos estar recebendo aqui ao nosso missionário R.R. Soares, dia 6 de outubro, vai ser um dia mais do que especial, e como eu já disse a você, esse dia é dia de não vir sozinho à casa de Deus. Esse dia é dia de você fazer algo muito especial, convidar alguém que Deus tem colocado no teu coração, que precisa viver um milagre especial, que precisa viver uma manifestação especial de Deus na vida. Nós estamos esses dias estudando sobre os dons espirituais, e nós estamos vendo que Deus ele tem derramado dons, Ele tem dado dons aos homens, e Ele faz como lhe apraz. O nosso missionário é alguém que não somente Deus o deu a graça e a unção de poder, através dele, dar início a esse ministério que hoje está presente em mais de 190 nações ao redor do planeta, em grande parte com presença física da igreja, mas em muitas áreas também através do ministério da televisão, do ministério das redes sociais, alcançando também uma quantidade gigantesca de pessoas. Então, com certeza, quando o homem de Deus vem aqui, para nós como igreja é importante, porque é o tempo de recebermos uma direção de Deus, daquele na qual Deus confiou a liderança desse ministério. Então, para nós é como aquela palavra que é encorajadora, que é um bálsamo de Deus, e todos nós temos esse prazer, quando o homem de Deus vem aqui, de podermos estar presentes e de podermos receber aquilo que Deus tem para nós. Mas mais do que isso, Deus tem usado ao nosso missionário com dons especiais, principalmente no que diz respeito à cura, dons de revelação, dons de poder, dons de inspiração, como nós vamos tratar daqui a pouquinho. Então vai ser um tempo de muita coisa que está em oculto ser revelado, vai ser o tempo de muitas direções serem dadas, e vai ser um tempo de nós vivenciarmos milagres especiais, curas especiais. Nós aqui já inclusive vimos Deus fazer coisas tão lindas no nosso meio, nós aqui já vimos Deus realmente operar com milagres tão extraordinários no nosso meio, e eu tenho certeza que esse dia também vai ser um dia marcado por essa manifestação de Deus. Então, aquela pessoa que Deus tocar no teu coração, de você trazer nesse dia, meu irmão, faça chuva, faça sol, pega essa pessoa na casa dela e traz essa pessoa para a igreja nesse dia, para que nós possamos ter aqui um dia muito especial. E eu tenho certeza de que Deus vai fazer grandes coisas. Nós vamos nos alegrar nesse dia, porque Deus vai se manifestar. Nós até preparamos uma chamada especial com um vídeo, e eu queria até colocar aqui agora para que você possa receber esse convite, e nós vamos estar, a partir de hoje também, enviando dentro dos nossos grupos da igreja esse convite, para que você também possa replicar nas suas redes sociais, para que você possa também
convidar pessoas, mandar esse convite em nome de Jesus. Então hoje no grupo dos homens que vencem, no grupo das mulheres que vencem, no grupo dos jovens, né? No grupo dos ministérios da igreja da recepção, enfim, do teatro, nós vamos estar encaminhando, né, tanto esses convites para que vocês possam replicar e para que a gente possa em nome de Jesus evangelizar, pois eu tenho certeza que há muitas pessoas, meu irmão, que nesse dia vão conhecer Jesus, vão dar a vida para Jesus, vão ser tocados por Jesus e Deus vai fazer. Meu irmão, como é importante quando a gente vive esses dias especiais, porque esses dias especiais que o Senhor prepara são aqueles dias da gente poder viver realmente algo novo, algo fresco de Deus nas nossas vidas. Amém? Coloca essa chamada para a gente em nome de Jesus. É um convite para o nosso coração para esse dia especial. Nas reuniões de poder e milagres realizadas pelo missionário R.R. Soares no Brasil e ao redor do mundo, grandes coisas têm acontecido. Estou curada, Deus me curou, porque hacía muito tempo que senti esse dolor. Como uma ferida aberta. Transformação de nombreuses vies. Enquanto muitos vivem dias de incertezas, pressões da imigração e batalhas silenciosas, Deus tem agido com milagres extraordinários. Jesus ficou comigo, Jesus está comigo. Em nome de Jesus, o caroço não tá aqui. Nunca ficou a casa com uma gelatina, foi a cair para um lado e para o outro, Jesus curou. O próximo a contar o milagre será você. Já está enxergando agora? Eu tô vendo o senhor de paletó com o microfone na mão. Agora eu tô andando normal, graças a Deus. Venha participar desta reunião especial que o missionário R.R. Soares realizará em Boston, segunda-feira, 6 de outubro, às 8 da noite, no 85 da Washington Street, em Somerville. Traga toda a sua família. Você é chamado pelo nome do Senhor. E este nome na sua vida é sinal de que você vencerá. Não importa o tamanho da sua luta, Deus é maior. Segunda-feira, 6 de outubro, às 8 da noite, no 85 da Washington Street, em Somerville. Venha, um milagre espera por você. Amém. Então, glória a Deus, esse dia vai ser especial e vamos ser canal de bênção na vida de pessoas em nome do Senhor Jesus. Vai ser um tempo de nós chegarmos aqui, ouvirmos uma palavra especial. Todos aqui, acho que já participaram das reuniões do missionário, quem nunca participou vai participar. O que você vai ver nesse dia? Vai vir um homem de Deus chegar nesse altar, trazer uma palavra direta, clara, objetiva, convidar você para se posicionar para receber a bênção, fazer uma oração direta, objetiva, colocar sua fé em ação para que você se aproprie da bênção em nome de Jesus. E eu tenho certeza que esse dia vai ser um dia muito especial e nós vamos nos alegrar muito naquilo que Deus vai fazer em nome de Jesus. Será um dia de restauração do corpo, restauração da alma e restauração do espírito. E Deus vai dar essa vitória para todo mundo. Então, semana que vem, cultos especiais e vamos estar presentes para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos à palavra do Senhor, meus irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 14. Vamos avançar no entendimento. Nós hoje vamos finalizar esse estudo que iniciamos sobre os dons espirituais. E hoje nós vamos tratar dos últimos 3 dons na qual nós não falamos, que são os dons de inspiração. Já falamos, né, sobre os dons de revelação, que são os 3. Já falamos sobre os dons de poder e hoje nós vamos falar sobre os dons de inspiração. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versos 1 e seguintes, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis.
porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, dentro desse texto de Coríntios e desse capítulo, nós temos aqui esses 3 dons que são conhecidos como os dons de inspiração, que é o falar em línguas, que é o interpretar línguas e que é o de profetizar. E é muito importante nós entendermos principalmente sobre esses dons, porque da mesma forma que nos dons de poder, quando nós falamos, por exemplo, sobre o dom da fé, nós precisamos entender que é diferente a fé e o dom da fé. A gente não pode ter essa confusão. Mas no que diz respeito a esses dons de inspiração, também geram-se uma grande confusão em relação a esse assunto. Principalmente no que diz respeito a falar em línguas, que quando o Espírito Santo foi derramado, a evidência da presença dele na vida das pessoas era o falar em línguas, do que é, na verdade, esse dom de falar em línguas. Então a gente precisa entender e diferenciar. Bem como essa questão da profecia, que isso, na verdade, é um ponto que a gente precisa entender dentro da igreja para que a gente não tenha confusão. Porque vira e mexe a gente ouve sobre essa questão de profecia e a gente tem uma ideia diferente da profecia do que é o dom. Então a gente precisa compreender bem esse assunto. Então, primeira coisa que eu quero falar, já que entre o falar em línguas e o profetizar, nós acabamos de ler que mais importante é o profetizar, embora ele queira que todos falem línguas, mas vamos entender o porquê que ele trata sobre a profecia dessa forma. O que é importante eu e você entendermos é o seguinte: profecia, meu irmão, o dom da profecia, nada mais é do que a palavra que é inspirada pelo Espírito Santo. Ela é inspirada, trazida pelo Espírito Santo, mas sempre ela será em conformidade com a palavra de Deus, a palavra escrita, revelada, para que haja a edificação da igreja. Então, profecia nada mais é do que uma palavra revelada, uma palavra que é trazida por inspiração do Espírito Santo. Sempre vai ser em conformidade com a palavra escrita, para que haja edificação da igreja. E aqui é o grande ponto que as pessoas não entendem, porque as pessoas olham para o passado e via que Deus levantava a figura dos profetas, e essas pessoas chegavam e elas falavam muitas coisas. Só que nós precisamos entender que durante todo o período da formação da igreja, a palavra de Deus estava sendo escrita. Então Deus inspirava os seus profetas para trazer uma revelação da palavra, para que isso na verdade fosse registrado. Assim que a palavra de Deus foi escrita. Hoje não pode tirar e não pode acrescentar. Então, quando o Senhor ele trata sobre a profecia na palavra dele, ele escreve até um capítulo para falar sobre isso, que é para não ter erro, que é para não ter engano, que é para a gente não ser menino na fé e deixar se levar por um monte de coisas, para que a gente realmente possa entender que a profecia é para edificação. Nós sempre vemos de um ambiente muito místico e religioso, assim é a formação do nosso povo, da nossa cultura. Então a gente gosta muito daquilo que parece ser místico. Então a gente criou dentro da igreja aquela figura dos profetas que todo dia aparecem dizer: olha, servo amado, Deus mandou dizer isso para você, Deus mandou falar aquilo para você, Deus mandou dizer... E a gente gosta desses negócios aí, né? A gente gosta disso, porque parece que a gente se sente importante, Deus está cuidando da gente, está falando com a gente. E aí sempre vem muitas vezes aquela história: olha, Deus está me mostrando que você está passando aí uma grande luta, mas fica firme que Deus vai te dar vitória. Aí você ouve aquilo ali e você fala: realmente, eu estou passando uma luta. Mas quem que não está passando uma luta aqui, né, meu irmão? Quem que não está passando um momento de batalha? Então, a gente já se associa com aquilo, e quando isso acontece, a gente já se abre de imediato.
Porque a gente traz que a pessoa está mostrando e está falando. É muito diferente quando Deus ele é muito específico conosco. E Deus ele é específico, a ponto de dizer assim, olha, Deus me mostrou que você teve isso, 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 você está passando por isso, isso e isso aqui, mas Ele tem isso aqui para a sua vida. É diferente. Porque aí você sabe que aquilo é claro, e aquilo é objetivo, e aquilo é específico. Mas essa coisa genérica que você vê por aí, pessoal, é um negócio que é incrível. Mas as pessoas gostam disso. As pessoas vão atrás disso. As pessoas querem isso. Antigamente ela ia lá na mesa branca, antigamente ela ia lá no benzedor, antigamente ela ia lá no irmão que recebia lá o Espírito para poder trazer. Ela só mudou agora o ambiente. Ela está dentro da igreja, mas ela busca do mesmo jeito, da mesma forma. Então a gente precisa entender e ganhar maturidade espiritual, porque a Bíblia Sagrada faz questão de trazer um capítulo falando sobre isso, que é para poder deixar isso muito claro. Até mesmo quando na igreja alguém se levanta para dizer, Deus mandou eu trazer um recado para a igreja. Esse capítulo 14, se nós formos ler na íntegra, ele vai dizer que quando isso acontecer, ela não pode ser recebida de imediato como sendo de Deus. Ela precisa ser analisada por 2 ou 3 pessoas de maturidade espiritual para que isso possa ser aceito, porque senão não deve ser aceito. Então a Bíblia é muito clara sobre isso. E é importante a gente entender isso. O dia que a gente entende isso, aqueles que toda vez tem alguém que chega para você e diz, servo amado, Deus manda falar, você vai ver que isso acaba na sua vida. Porque quando você tem maturidade, pessoal, quando você tem maturidade, esse tipo de approach, ele deixa de existir. Não porque você é incrédulo, mas é porque você verdadeiramente é crente. É porque você sabe discernir todas as coisas. Então a pessoa sabe que realmente vai ser diferente. Não é dessa maneira. Quando você passa a ser alguém que entende que mesmo que haja uma manifestação espiritual, que é o dom de profecia, e ele existe, e Deus usa pessoas para com isso, mas aquilo que esta pessoa, este profeta, vai dizer, nada mais é do que trazer a expressão da palavra revelada. E qual é o objetivo? Não é poder ganhar você, não é poder ter você aberto para ouvir depois tudo que ele vai querer falar, não é para se autopromover como se eu tivesse um dom especial, mas é para trazer edificação para a igreja. Para a igreja. A profecia é para isso. Os dons que Deus dá é exatamente para trazer edificação para a igreja dele. Então é importante nós entendermos isso. É importante compreender que essas manifestações são para que a igreja cresça, para que a igreja desenvolva, para que a igreja se desperte. E aí nós temos exemplos que eu posso trazer para te ajudar. 1 Coríntios capítulo 14, né? O verso é o de número 3, eu quero destacar isso. Mas o que profetiza fala aos homens para o quê? Edificação, exortação e consolação. Então, sempre quando a profecia vier, sempre quando Deus dá esse dom a alguém de profetizar, esta palavra que vai ser dita vai ser para edificação, exortação e consolação. Muitas vezes esse dom ele é exercido pelo pastor da igreja, por quê? Porque quem é que traz a palavra revelada nos cultos? É o pastor. Então muitas vezes o pastor tem esse dom de Deus, de profetizar. Ele não é chamado de profeta, ele não fica dizendo, ô irmão, olha que Deus mandou dizer, mas ele pelo fato de trazer a palavra revelada, que exorta, que consola e que edifica, ele está sendo usado naquele momento como um profeta, porque ele está usando do dom que Deus lhe deu para trazer a edificação para a vida da igreja. E nós temos muitos exemplos na Bíblia que tratam sobre isso. Por exemplo, Atos capítulo 21, veja só. A Bíblia fala de um profeta chamado Ágabo. Ágabo, por exemplo, se nós fôssemos ler o capítulo 20, nós vamos ver que o Ágabo ele profetizou sobre uma grande fome que assolaria a terra. Ele tratou sobre isso. E isso aconteceu na época do imperador Cláudio.
Isso foi um fato que foi trazido na Bíblia Sagrada e que foi trazido para poder trazer o despertamento da igreja em relação a situações e problemas que aconteceriam, e isso realmente ocorreu. Isso é um fato histórico que existe de uma forma que precedeu na época do imperador Cláudio. Então são fatos que a Bíblia Sagrada declara e que a história depois comprova, mostrando-se que aquilo que o homem de Deus falou, o profeta de Deus falou, inspirado por Deus, aquilo se cumpriu, aquilo se tornou real. Lá em Atos capítulo 21, veja só o que a Bíblia Sagrada diz. No verso de número 10, diz: E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão na mão dos gentios. O que é que o Ágabo está fazendo? Ágabo está deixando claro o que é que estaria acontecendo. Deus já havia falado com Paulo, Deus já havia se revelado a ele, mas agora Deus está usando o profeta para poder trazer um anúncio à igreja, mostrando o que aconteceria. Por quê? Porque Paulo, ele era alguém que tinha uma responsabilidade na igreja, ele liderava a igreja. A perseguição era muito grande. Paulo vivia em prisão muitas vezes, em naufrágio muitas vezes, situações difíceis. E o próprio Deus estava preparando a igreja e usando o profeta para trazer um recado que não era daquele mais agradável, porque está dizendo, olha, esse homem que está sendo usado por Deus vai ser entregue pelos judeus para quem? Para os gentios. Fazendo a mesma coisa que os profetas falaram a respeito de Jesus, profetizando como é que seria, para que você realmente estivesse preparado. Jesus, muitas vezes, quando ele estava para ser crucificado, ele falava aos seus discípulos, eles não entendiam. Jesus está dizendo, minha hora está chegando. E ele cobrava, vocês não lembram que os profetas disseram? Porque aquilo que eles estavam fazendo era para trazer um despertamento para a igreja. Ó, se preparem. Não é para você ficar batido quando isso acontecer, mas é para você entender que essa mensagem que é dada precisa continuar sendo levada adiante. Então, quando você ouve, meu irmão, essa palavra revelada, você avança. A Bíblia diz, crede no Senhor Jesus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, quando eu recebo esse dom, eu vou ter a graça de Deus de poder transmitir uma palavra revelada. E aquilo que estiver saindo da minha boca não vai ser uma invencionice da minha cabeça ou algo que eu vou falar sobre o futuro de alguém, não. Vai ser algo que vai ser dito sempre em conformidade com a palavra. Porque para que eu possa ter uma certeza de que aquilo realmente é de Deus, aquilo precisa estar escrito na palavra. É como eu leio para vocês Hebreus capítulo 1, verso 1 constantemente. No passado, Deus falou aos pais pelos profetas. Hoje Deus fala a nós pelo Filho. E quem é o Filho? É a palavra. É a certeza que eu tenho que aquilo realmente é de Deus. No passado, quando um profeta era usado por Deus, nesse período que a Bíblia Sagrada estava sendo escrita, as pessoas tinham que aguardar o tempo para que aquilo acontecesse. No dia de hoje, quando você recebe uma palavra e ela é inspirada por Deus, ela vem com essa graça do Senhor. Você pode ao mesmo tempo abrir sua Bíblia e à medida que você abrir sua Bíblia, Deus, é verdade, foi o Senhor que falou comigo. O Senhor usou essa pessoa para me trazer esse entendimento. Graças a Deus. Você pode já tomar posse daquilo de imediato, porque Deus realmente falou contigo. Deus usou pessoas para poder trazer algo, para trazer ou correção, ou edificação, ou instrução para a sua vida, em nome de Jesus. E aí eu preciso ser sábio a ponto de aceitar aquilo que Deus tem para mim. Porque se eu não aceito também, o que adianta? Não é verdade? Aí eu não vou para lugar nenhum. Aí eu, na verdade, eu acabo abrindo mão da graça e do favor de Deus para a minha vida. Então, veja como é importante isso. Busque esse dom. Seja alguém que seja usado por Deus. Para que você tenha esse dom de Deus na tua vida, para que no abrir da tua boca, você possa transmitir a palavra revelada. Você possa transmitir aquilo que Deus lhe diz. O que a gente não pode é deixar se levar por essa criancice espiritual que existe por aí, aonde a pessoa fica vendo informação do outro no Instagram e no Facebook e fica querendo mostrar para todo mundo que é alguém muito usado por Deus
e que engana muita gente, bobinha. Só que depois, meu irmão, quando isso vem à tona e é revelado, isso é motivo de escândalo e de vergonha para o Evangelho. Como infelizmente a gente vê muito disso por aí. E tem gente até hoje que mesmo com essas coisas comprovadas, ainda continuam correndo atrás desses que dizem ter um dom de Deus e que querem uma autopromoção pessoal em relação a isso. Então, a gente tem que abrir os olhos em relação a tudo isso. Nós tínhamos uma obreira aqui na igreja e ela falou comigo assim, ela falou, pastor, eu casei, o senhor sabe, eu nunca tive filhos. E ela disse, muitas vezes eu ia na igreja, as pessoas conheciam o meu estado e diziam para mim, olha, Deus mandou dizer que vai realizar o grande sonho da sua vida. Olha, Deus mandou dizer que o tempo da tua espera acabou. Ela disse, pastor, eu passei dos meus 25 até os meus 45 anos, o período em que acabou o meu período, né? E ela entrou na menopausa. Ela disse, foram 20 anos, pastor, onde eu ia para a igreja, eu chorava, as pessoas oravam na minha barriga e falavam que Deus tinha dito, poxa, se Deus disse, e ela disse, e nada aconteceu, e eu me senti a pior pessoa do mundo, como sendo, poxa, Deus está se revelando a minha vida e não está acontecendo, e o que acontece? Eu não estou em pecado, e aquela coisa toda. Ela disse, depois, pastor, eu fui aprender, eu vim para a igreja que eu aprendi, né, a crescer espiritualmente. Aí eu passei a entender que muitas pessoas têm até boa vontade, mas isso não é questão de boa vontade. Ou eu tenho um dom de Deus, ou eu não tenho o dom de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, meu irmão, se fosse como no tempo da Bíblia Sagrada, tinha muita gente por aí que, com um título de profeta, que estaria morto. Porque o profeta que profetizasse e não acontecesse, ele era morto. Porque ele estava usando de engano. E quem usa de engano não fica na casa de Deus. Então isso é algo muito sério. Nós temos que buscar os dons com excelência. Mas os dons que Deus dá com responsabilidade. Não é para nosso engrandecimento, é para a edificação da igreja dele. Esse é um dom excelente de profetizar. E é um dom que todos nós precisamos buscar do Senhor. Porque todos nós lidamos com pessoas. E quando você tem esse dom, meu irmão, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja, onde quer que você esteja, no abrir da tua boca, você é usado por Deus para trazer uma palavra revelada. Você é usado por Deus para trazer uma palavra que edifica, que exorta, que corrige. E esse é um dom excelente. É um dos principais. E todos nós devemos buscar isso para a nossa vida. Queira esse dom do Senhor para você em nome de Jesus. Para que você realmente seja uma bênção usada nas mãos de Deus e ajude muitas vidas e ajude muitas pessoas em nome de Jesus. Amém? Mas há também, meus irmãos, o dom da variedade de línguas, que são aqueles idiomas, né, que não são aprendidos por nós. O falar em línguas, que a Bíblia diz aqui, isso é uma manifestação sobrenatural. Ela começou a princípio a ser manifesta no dia de Pentecostes. E, naquele momento, as pessoas que recebiam o batismo no Espírito Santo estavam assumindo da plenitude dele. E estavam naquele momento sendo usadas por Deus para poder evangelizar a outros povos. Porque quando eles falavam em línguas, eles falavam em línguas que eles não conheciam, mas línguas que eram conhecidas por outros. Então ele estava ali falando em línguas e quem estava ouvindo era um estrangeiro e aquela pessoa estava falando na língua dela. E aí a pessoa compreendia e aquilo trazia a edificação para aquela pessoa. Porque quando você fala em línguas, você na verdade não está edificando a outros, você está edificando a si mesmo. Porque você está falando com Deus e Deus naquele momento que é em espírito ele ouve. Mas quando você tem o dom de falar em línguas, você muitas vezes é usado por Deus para que num ambiente onde existem pessoas de outros lugares, você trazer uma palavra para que seja compreensível para aquela pessoa. Você não sabe o que você está falando porque para você é um idioma desconhecido.
Então essa língua que a gente fala muitas vezes, que sai como sílabas dos nossos lábios e a gente está falando, talvez para nós é língua estranha, porque nós não temos ideia do que nós estamos falando. Mas não é uma língua que ninguém conhece. Muitas vezes é um idioma que para nós não é conhecido. Então, às vezes você está falando em grego, está falando em russo, está falando em otomano, está falando em turco, está falando em árabe, está falando em judeu, está falando em... Só que para você é desconhecido, porque é uma língua que você não conhece. Nós recebemos aqui na semana passada, né, o pastor Karen, quem esteve aqui, ele é um dos nossos pastores e ele tem a base dele na Armênia. A Armênia, para você localizar, é um país pequenininho que fica, né, na divisa com o Irã. Aqui está o Irã, aqui está a Armênia, aqui está o Azerbaijão e aqui está a Rússia, né? E aí você tem ali os países que estão em volta. E o pastor Karen esteve aqui conosco. E ele faz um trabalho muito bonito, não só na Armênia, mas ele agora abriu um trabalho lá que ele está pegando os iranianos refugiados, porque você não pode pregar o evangelho no Irã. E tem muitos iranianos que estão refugiados, então eles migram agora para a Armênia. A Armênia abriu as fronteiras. Então lá ele está formando uma igreja. E está sendo bonito, falando com esse povo. E ele agora também está fazendo um seminário na Rússia. Ele viaja para a Rússia uma vez por mês, e ali ele está fazendo um trabalho de formação de missionários. E aí no final do culto aqui, estavam os irmãos conversando, e a esposa dele, ela é grega, mas foi criada ali. Então ela fala grego fluente, ela fala, né, o armeno fluente, ela fala russo fluente, ela é advogada também de formação, é uma pessoa muito capacitada, né? E o pastor Karen também falam vários idiomas. E aí estava lá o pastor Gilbert, né, depois, a pastora Estela, vieram conversar com ele os irmãos, e eles falavam assim, fala em tal língua, porque essa parece que é mais cantada, fala em tal língua, e eles falavam em tantas línguas assim. Aí você fica vendo o jeito que eles falam, é um negócio para a gente que é tão estranho. Você fala, meu Deus, como é que está? Então são coisas que muitas vezes Deus te usa para você falar e você nem sabe, porque para você aquilo é estranho. Nós vimos uma chamada do missionário aqui que a gente coloca de outro. Você fala, o que é que está falando? Né? O irmão que estava fazendo a chamada, ele falou, meu Deus, que língua que é essa que está falando aqui? Ele desesperado, ficou 3 dias só para descobrir qual era o idioma que estava falando, para poder conseguir botar lá o escrito na chamada, porque não estava conseguindo. Né? Recorreu à tecnologia para poder entender de onde que era aquele áudio que nós colocamos lá. Então, quando você é tomado por esse dom, e o Senhor te dá esse dom, Ele te dá esse dom exatamente para você poder, falando em outras línguas desconhecidas para você, mas para que você possa alcançar pessoas. E no princípio da igreja aconteceu isso. Eles estavam no meio de Jerusalém, um lugar onde recebia pessoas de todas as partes do mundo. É igual você ir para o centro de Boston aqui, que você tem pessoas do mundo inteiro ali, e você começar a falar numa língua, meus irmãos, que é uma língua que para você é desconhecida. E aí você vai ouvindo, né, aquilo ali, a pessoa vai entendendo aquilo de uma forma clara. Então, quando isso acontece, aí esse dom leva você não simplesmente ter aquele momento pessoal teu com Deus, que você deve buscar o batismo do Espírito Santo para ter essa relação com Deus, mas para você ser usado nesse aspecto, para que ali Deus te tome e você possa falar de uma forma que você nem sabe, mas para promover edificação à vida de uma pessoa. A gente tem lá em Atos capítulo 2, se você pegar a sua Bíblia e abrir lá, Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 4, vamos ver exemplos aqui para nos ajudar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 4. Cumpriu-se os dias de Pentecostes, veio-se do céu aquele som veemente e impetuoso, encheu a casa onde eles estavam, foram vistas línguas repartidas como que de fogo, quais pousaram em cada um deles. O verso 4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém havia habitantes dos judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu.
E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então veja, a manifestação da plenitude do Espírito Santo é o falar em línguas. Isso todo mundo deveria buscar. Você que não fala em línguas, meu irmão, você tem que falar. Você já foi batizado nas águas? Fui. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. Você precisa crer na promessa que foi derramada pelo Senhor. Nós não podemos ser incrédulos, nós temos que ser crentes. Da mesma forma que eu assumo cura divina na minha vida, eu preciso assumir a plenitude do Espírito Santo. Quando ele foi derramado, a evidência de que ele foi derramado e que as pessoas foram cheias é que elas falavam em línguas. Você só vai ser cheio da plenitude do Espírito Santo no momento que você falar em línguas. Você precisa crer nisso. Você não precisa esperar por uma promessa, porque isso é um fato consumado. Lá no Pentecostes ele foi derramado. Então, isso é algo que precisa ser assumido. Você precisa buscar isso para a tua vida. Na hora da oração, meu irmão, simplesmente creia. Na hora que nós vamos buscando a Deus, creia. A hora que você crê, isso libera. E começam a sair sons de dentro de você. Começam a sair falas de dentro de você. E você fique tranquilo. Não é coisa da tua cabeça que tua mente está inventando, não. E você não precisa se preocupar, mas eu não sei o que eu estou falando, não importa, quem ora em línguas ora bem. Então, isso é algo que vai trazer confirmação da plenitude do Espírito Santo na sua vida. Agora, o dom de variedade de línguas. Isso é o que Deus traz a pessoas para que elas possam também ser canal de bênção para alcançar a outras pessoas. Por isso que quando a Bíblia fala sobre profecia e sobre falar em línguas, ela coloca a profecia de uma forma maior. Por quê? Porque a profecia é uma palavra revelada que todos entendem. E o objetivo é para edificação da igreja. Quando você só fala em línguas, você tem aquele momento, é um momento seu com Deus. Mas para que isso tenha uma proporção maior, Deus então dá um outro dom. Que aí é o dom do quê? Da interpretação das línguas. Que é no momento em que ele quer trazer a edificação para a igreja, para que aquela língua possa ser trazida para o idioma de todos que estão ali presentes, ali o Senhor dá esse dom a pessoas, que pode ser a mesma pessoa, aonde ela fala e ao mesmo tempo ela traz a interpretação, mas pode ser para uma outra pessoa, que enquanto ela está falando, essa pessoa ela é usada por Deus para quê? Para traduzir aquilo que está sendo dito. É igual quando você tem um pregador que vem aqui falar em outro idioma e você põe alguém para traduzir para português, que é para que aquilo que ele está dizendo todos entendam e aquilo passe a ter um valor. Então, da mesma forma, é quando a pessoa tem esse dom de interpretação de línguas, que é o que ajuda a ver o entendimento geral para que haja essa edificação. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 13, olha o que a Bíblia diz. Vamos voltar para esse capítulo 14 de Coríntios, porque é um capítulo que especifica muito sobre esses três dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 13. Diz assim, ó: pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Então, mostrando que toda aquela pessoa que recebe esse dom do falar em línguas, ela também deve buscar o dom de interpretar. Então, é algo que deve ser buscado. Olha o que diz o verso 27. Diz: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Por que Deus está dizendo isso? Para que haja ordem no culto. E aí no versículo de número 40, olha só o que ele diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Se você depois ler o capítulo 14, você vai ver que ele fala muito bem, especificando sobre profecia, falar em línguas e interpretar línguas. Porque veja, o objetivo do dom não é para promoção pessoal, mas é para edificação do corpo. Por isso que durante o culto é necessário ter ordem.
Por isso que a profecia é o mais importante durante um culto, porque ela é a palavra revelada que todos entendem. Há um momento da oração, quando, por exemplo, o pastor fala para você: olha, esse é o seu momento com Deus, fale conforme Deus lhe concede. É um momento pessoal teu com Deus, está todo mundo orando, está todo mundo na sua sintonia única com Deus, então você abre o coração. Você sabe que quem ora em línguas ora bem, quem ora em línguas ora ao Pai que está em secreto, que tudo vê e responde. Então é o seu momento ali de edificação para com Deus. Durante o culto, se for haver uma ministração para a igreja de falar em línguas, aí tem que ter intérprete, para que ela tenha o mesmo valor da profecia. Senão, para a igreja não resolve nada, porque vai ficar todo mundo sem entender, vai ficar todo mundo sem compreender. E uma coisa que você precisa entender, pessoal, é que quando o Senhor te dá um dom, você tem autocontrole sobre aquilo. O profeta, ele tem controle sobre o dom do profeta. Então, você não é tomado por um transe. Quem faz isso é o espírito de Satanás, que ele domina você, te controla de um jeito que você não sabe nem para onde você está. Você não sabe nem o que está acontecendo. Não. Quando você tem esse dom de Deus, meu irmão, você sabe. Você tem condições de poder usar desse dom, mas você tem autocontrole. Você sabe o que está acontecendo à sua volta, e se você precisar parar, você para. Você ao mesmo tempo está ali com Deus, mas você não está em transe. Você está em plena consciência. Você está em espírito e em verdade. Então você está ali orando. O momento da oração está gostoso, mas no meio da reunião, quem está dirigindo, o condutor, fala assim: amém, pessoal, glória a Deus. Significa que aquele tempo acabou. O que é que você faz? Para. Porque você está ciente daquilo ali. Aquele momento você está dizendo: olha, tem o seu momento de oração, ora. Você está consciente, então você ora. E ali você vai tendo o seu momento com Deus. Mas você tem plena consciência de tudo isso. É importante você entender isso. Porque tem muita gente que às vezes deixa a mente vagando por aí e acha que isso é espiritualidade. Não, isso não é espiritualidade. Isso é imaturidade. É diferente. Porque em Deus se adora em espírito e em verdade. E culto não é um momento de bagunça. Culto é um momento de ordem. Tudo tem que ter ordem e tudo tem que ter decência. Por isso existe o momento de todas as coisas. Por isso existe ordem no culto. Existe o tempo de condução de oração, existe o tempo de mensagem, existe o tempo que a gente tem o nosso momento íntimo com Deus, existe o tempo das ofertas, existe o tempo dos anúncios, existe tudo de uma forma que é ordeira. Né? Ah, eu senti de Deus de falar alguma coisa. Então, tudo tem a sua ordem. Há momento que é aberto espaço para se dizer e falar, há momento que não é aberto espaço para falar. Igreja não é um quadro de oportunidades, aonde, não. O culto tem ordem, tem decência. Então, quando nós entendemos isso, a gente adora a Deus de uma forma racional e plena. A gente assume os dons, conhece os dons, mas usa isso com maturidade. E nisso nós agradamos a Deus. Amém? Então, meus irmãos, busque esses dons com excelência. Porque à medida que nós, como igreja, recebemos esses dons e usamos esses dons, nós temos a convicção de que Deus está conosco, Deus se faz presente no nosso meio, Deus conta conosco e Deus quer nos usar de uma forma especial. Que em nome de Jesus, que cada um de nós possamos receber os dons que são aprazíveis a Deus. E que todos nós possamos ser usados grandemente por Deus. E que nós não venhamos nos auto-vangloriar pelos dons que nós temos, mas que nós possamos ter a humildade de saber que o Senhor confiou em nós e nós vamos usá-los da melhor forma para a glória dele em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós orarmos, vamos assumir isso na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus, Ele é maravilhoso. Acerca dos dons espirituais, Coríntios 12. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema,
E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outros, o dom de discernir espíritos. E a outros, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Diga aleluia. E que o Senhor possa derramar esses dons sobre nós. Feche seus olhos, levante suas mãos aos céus e diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo entendimento da Tua palavra. Neste dia, Senhor, que estamos aprendendo sobre os dons de inspiração, que o Senhor possa olhar para mim, e se for do Teu agrado, e se eu for útil a Ti, Senhor, derrama esses dons sobre a minha vida, porque eu quero ser canal de bênçãos nas Tuas mãos. Igreja, converse com o Senhor nessa hora de todo o teu coração. Deus tem derramado dons sobre nós. Deus tem derramado dons sobre a sua igreja. Deus quer usar verdadeiramente a cada um de nós como lhe agrada. E hoje você entendeu quão precioso é o dom da profecia, quão precioso é o dom de profetizar. Hoje você entendeu a importância de ser batizado no Espírito Santo, mas de também buscar a variedade de línguas, para você ser usado por Deus e poder no falar se chegar a outros povos e a outras nações. Hoje você entendeu a importância de poder saber interpretar línguas, para que você possa levar isso adiante. E Pai, mais do que isso, ajuda-nos a termos esse discernimento, Pai, e ajuda-nos a termos essa facilidade também, ó Santo Deus, de podermos assim, Senhor Jesus, compreendermos outros idiomas, para que possamos, meu Deus, também falar com mais pessoas naquele idioma. Oh, meu Deus, de uma forma que sejamos usados pelo Senhor, de uma forma que sejamos capacitados pelo Senhor. Oh, meu Pai, isso vem ao meu coração nessa manhã, Senhor. Porque se o Senhor tem dado esse dom de variedade de línguas, o Senhor também pode dar a capacidade, Senhor, para que essa pessoa tenha facilidade de poder aprender idiomas, Deus. E assim poder transmitir aquilo que o Senhor tem dado de uma forma direta, objetiva, mas de também, meu Deus, ter a habilidade de ouvir e de poder interpretar, para que possa, meu Deus, também trazer aquele entendimento e aquela revelação do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, trabalha nesse dia, Senhor, não somente derramando dons aos teus filhos, mas também dando, meu Deus, essa capacidade, Senhor, intelectual a cada um deles, de poder, meu Deus, desenvolver. Pai, nós estamos aqui nos Estados Unidos, e quantos de nós, Senhor, temos até dificuldade de compreender esse idioma e de poder conversar e falar, meu Deus, de uma forma fluente, de uma forma plena. Mas o Senhor pode, meu Deus, despertar isso a ponto que essa pessoa que está estudando há tanto tempo e não sabe nada, Deus, a partir dessa oração que ela faz, ela começar a compreender tudo de uma forma muito mais clara. Quantas vezes, meu Pai, nós estamos conversando com uma pessoa e nós podemos dar uma resposta, meu Deus, útil àquela pessoa, mas nos falta não saber e não compreender o idioma que ela fala. Isso, meu Deus, nos impede de podermos transmitir de uma forma clara. E aí falamos, meu Deus, mas como se fôssemos pessoas leigas que não sabem, meu Deus, porque não conhecem, não têm vocabulário para tal.
Mas, meu Deus, em nome de Jesus, se o Senhor nos ajudar nesse dia, muita coisa muda na nossa vida, para que o Senhor nos use sobrenaturalmente, seja em uma reunião, em um culto, em falar a Deus uma língua desconhecida para nós, mas que vai promover edificação e vai poder, meu Deus, ser traduzida aquela pessoa. Mas também, meu Pai, em nome de Jesus, nos usar de forma que no abrir da nossa boca possamos trazer uma palavra revelada, possamos, meu Deus, falar de algo que a Tua palavra diz, e aquilo, meu Deus, trazer conscientização, trazer, meu Deus, temor ao coração das pessoas, daquelas que ouvem, meu Pai. E isso em nome de Jesus, porque o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é sublime, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é Deus que faz mais do que pedimos, mais do que sonhamos, mais do que almejamos, mais do que pensamos, e o Senhor é poderoso para fazer essa obra, Senhor. Santo, 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 justo, forte, fiel, poderoso, bendito, digno, majestoso. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, dentro do coração da Tua igreja, está havendo, meu Deus, um despertamento para também querer, Deus, o batismo do Espírito Santo. Assim como nós, meu Deus, decidimos um dia ser batizado nas águas, mas também ser batizado no Espírito Santo e poder, meu Deus, falar como o Senhor concede, porque quem ora em línguas ora bem, Pai. Quem ora em línguas não é discernido pelos homens, mas pelo Senhor que está nos céus. E desejam isso, e nesta manhã eu te peço, Senhor, venha batizar a Tua igreja com o Espírito Santo, assim, meu Deus, como no dia de Pentecostes, que encheu o lugar onde eles estavam, e línguas repartidas como que de fogo foram dadas a eles. Pai, em nome de Jesus, vem liberar a fé desta pessoa, Pai, para que ela possa crer, para que ela possa acreditar na promessa, para que ela possa tomar posse da promessa, para que ela possa viver um relacionamento mais íntimo com o Senhor, para que ela possa viver um relacionamento mais pleno com o Senhor, para que ela possa, meu Deus, romper aquela barreira, Senhor, que ela aprendeu com a questão da religiosidade, a ponto de simplesmente dizer: não, o Espírito Santo foi derramado e eu tenho ele na minha vida. Sim, Pai, nós temos o Senhor, mas nós queremos a plenitude do Senhor, nós queremos tudo o que o Senhor tem para nós. E se o Senhor diz que isso é importante, então é importante, Senhor. Não podemos fazer disso algo menos importante, ou achar que somente o Senhor queria fazer isso, meu Deus, para que pudesse chegar aqueles povos de outras línguas que estavam à volta. Não, Deus, mas é para que a Tua igreja pudesse avançar. Ajuda-nos a ter esse entendimento, porque na igreja de Corinto, Deus, começou a haver uma briga entre um que achava melhor do que o outro, porque falava em línguas e o outro não, meu Deus. E o Senhor traz a orientação, mostrando, Pai, que todos os dons são excelentes e todos devem buscar esses dons. E é isso, Senhor, que nós queremos, é ter esse entendimento, é ter essa maturidade, é ter essa clareza na nossa vida. Santo é o Senhor. Ore, meu irmão, porque esse é o seu momento de falar com Deus, esse é o momento de você ter a sua intimidade com Deus, esse é o momento de você abrir o coração e conversar com o Senhor. Esqueça quem está ao seu lado nesta hora. Esse é o momento de você poder falar com Deus, que ouve em secreto, e em secreto recompensa. Esse é o momento de você assumir a promessa do Senhor lá derramada no Pentecoste. Esse é o momento para você ter o seu tempo de falar e ter o seu momento de edificação com Deus. Esse é o momento de você ser batizado e cheio da plenitude do Espírito Santo. Você precisa dessa unção, você precisa dessa graça, você precisa dessa habilidade do Senhor na tua vida. Então abre bem a tua boca. Ah, meu Deus, assim como houve a imposição de mãos dos discípulos, e pela imposição de mãos, meu Deus, eles recebiam o Espírito Santo. Pai, os pastores também estão caminhando no meio do povo, estão também estendendo as mãos e orando pelas pessoas. E eu te peço, Senhor, batiza nessa hora quem não é batizado, que na imposição de mãos que está sendo feita nesta hora, meu Deus, que o Senhor possa batizar, que na imposição de mãos que está sendo feita nessa hora, meu Deus, que o Senhor possa batizar. Abre a tua boca, homem de Deus, e fala. Abre a tua boca, mulher de Deus, e fala. Oh, receba o Espírito Santo, receba o Espírito
Espírito Santo nessa hora. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Seja cheio do Espírito Santo, minha irmã. Esse é o teu momento, meu irmão. Esse é o teu momento, minha irmã. É momento de você abrir a tua boca. Você que já ora em línguas, tem o seu momento de falar com o Senhor. Você que não é batizado, seja batizado nesta hora. Receba o Espírito Santo na tua vida. Receba o Espírito Santo na tua vida. Receba a plenitude do Espírito Santo agora. Seja cheio da presença de Deus. Assuma a promessa na tua vida. Viva o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Ah, meu Deus, e comece a distribuir variedade de línguas também, Pai. Comece a distribuir variedade de línguas nesta hora, Senhor. É o teu povo orando, Senhor. É o teu povo buscando. É a tua igreja, Senhor, clamando. São os teus filhos, meu Deus, buscando a presença do Senhor, abrindo o coração, rasgando não as vestes, mas rasgando o coração, para ser cheio do Senhor. Receba o Espírito Santo, meu irmão. Receba o Espírito Santo, minha irmã. Abra bem a tua boca nessa hora. As sílabas começarão a chegar nos seus lábios, palavras começarão a sair da sua boca. Vai sendo cheio do Senhor. Vai derramando, Deus, o dom da profecia, para que essa pessoa, no abrir da boca dela, Deus, ela possa transmitir a tua palavra revelada, ela possa transmitir a tua palavra inspirada. Oh, meu Deus, dá interpretação de línguas quando é necessário, meu Pai. Os dons do Senhor são excelentes, e nós queremos os dons do Senhor porque eles são excelentes. Nós queremos ser esse vaso de honra nas tuas mãos. Nós queremos ser este canal de bênção nas tuas mãos, Senhor. Ora mandere canta la bastore canta la joria da sharia da lama. Oriele yandele delia da la siria neredia da badore delia da malama. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo és, justo és, forte és, poderoso és, excelso és, tremendo és, poderoso és, maravilhoso és, excelente és, fiel, tu és poderoso, tu és. Oh, reina, Senhor, vive, Senhor, esteja à frente de tudo, Senhor, porque tu és bom, porque tu és bom, porque tu és bom, porque a tua palavra é verdade, porque a tua palavra dura para sempre, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor é zeloso, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, porque o Senhor um dia nos amou, porque o Senhor morreu em nosso lugar, porque o Senhor ao terceiro dia ressuscitou, porque a tua palavra é verdade na nossa vida, e a tua igreja almeja, Senhor, a tua igreja almeja, Senhor, a tua igreja ora, a tua igreja pede, a tua igreja clama, a tua igreja busca, a tua igreja quer ser cheia. Seja cheio, homem de Deus, seja cheia, mulher de Deus. Leva a tua igreja a viver experiências maiores, leva a tua igreja a viver experiências melhores, leva a tua igreja, meu Deus, a te adorar em espírito e em verdade. Tu és maravilhoso, Senhor, tu és maravilhoso, Senhor, tu és maravilhoso, Jesus. Adore, 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 adore. Levante a tua voz, levante a tua voz, homem de Deus, levante a tua voz, mulher de Deus. Busque a presença do Senhor, busque a plenitude do Senhor. Seja cheio por Deus nessa hora. Aleluia, 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 aleluia. Não pare de orar. Não pare de orar. Abre a tua boca e seja cheio do Espírito Santo. Abre a tua boca e seja cheio do Espírito Santo. Você não é incrédulo, você é crente. Abre a tua boca e seja cheio do Espírito Santo. Assuma a promessa. Fale conforme o Senhor lhe concede.
Assuma a promessa. Ele está derramando. Assuma a promessa. Assuma a promessa. Seja cheio, seja cheia. Seja cheio, seja cheio. Seja batizado agora. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo na tua vida. Fale conforme o Senhor lhe concede. Seja cheio, meu irmão. Seja cheia, minha irmã. Aleluia. 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 Seja cheio, seja cheia. Pode desenvolver o dom que Deus te deu. Pode desenvolver o dom que Deus te deu. Hoje você foi visitado. Hoje você alcançou a promessa. A plenitude dele está sobre a tua vida. Seja cheio, meu irmão. Seja cheio, minha irmã. Tua vida nunca mais será a mesma. 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 Seja forte. Seja perseverante. Aleluia, 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 aleluia. É isso, é isso, é isso. Você foi batizado. Você foi batizado. É só falar, é só falar. É só orar. Quem ora, ora bem. Quem ora, ora bem. Quem ora, ora bem. Quem ora, ora bem. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Vem, Senhor. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tua presença é real aqui, Deus. Tua presença é real aqui, Deus. O Senhor batizou pessoas hoje, Senhor. Vidas foram seladas pelo Senhor nesse lugar, meu Deus. O Senhor renovou pessoas aqui hoje, Deus. O Senhor renovou pessoas aqui hoje. O Senhor distribuiu dons aqui hoje, Deus. Essa igreja é outra, Deus. Essa igreja é outra, Deus. Esse povo é outro, Senhor. São pessoas que têm inspiração. São pessoas que o Senhor está dando maturidade. São pessoas, meu Deus, que estão avançando. São pessoas que não estão preocupadas, meu Deus, com cargo, com função, com título, com vaidade, em querer aparecer. Mas são pessoas que estão dispostas a te servir, meu Deus. Pessoas que estão dispostas a fazer a tua vontade. São pessoas, meu Deus, que não se importam, mas querem ser úteis a ti, Senhor. Apenas isso, meu Pai. Apenas isso, meu Deus. Tu és bendito, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Você que crê, diga obrigado, Senhor Jesus,
pela visitação do Senhor na minha vida. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos dar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, como é bom buscar a presença de Deus. Como é bom viver a visitação do Senhor. Jesus visitou pessoas aqui hoje. Jesus batizou pessoas aqui hoje, meu irmão. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos se assentar em nome